O pai fica preocupado, para resolver todo o tempo de joelho, não aparece.
crescendo, o menino está crescendo. Todo crescimento gera um desconforto, uma dor, e você passa tranquilamente, né? Assim? Então, mas alguns caem, alguns vão convertir depois, mas a gente tem que ter ser pais, momento, os nossos convertidos, especialmente depois de jovens, então tem que ser pai. Não, ele é bem assim, não, mas a gente não entende isso, então a gente vai, né? E Deus é tão longânime, longanimidade de Deus para ensinar, mas às vezes o Pedro não tem essa longanimidade, tem paciência, ensinar, explicar, mas Deus tem esse longanimidade em todos nós, nos ensina. Por que eu ensino? Quando eu digo que a escola bíblica dominical é o momento, porque é ensinar mesmo a palavra de Deus, né? É uma escola, ela tem esse feito você daqui ou seja lá, pergunta, né? O aluno interessa pela pergunta, ele interage, participa, ele contribui, ele sugere, e ele vai ensinar o passo a prova. Não? Agora, uma igreja, assim, nós alunos, só ouvindo o professor, na faculdade, ou em qualquer lugar, não tem que ser, vamos saber, a Bíblia chama os crentes de Bereia. Paulo, quando ele fundou as igrejas, ele ficou prestando atenção na igreja, nos crentes, e perguntava para ele, mas eu estou acompanhando, porque Paulo não é esse pregador que nós temos hoje, traz um pregador para cá, faz um movimento, e alguns dizem, quando eu estou agora, eu não sei, Paulo começou esse negócio foi não. A preocupação de Jesus, de Paulo, os pregadores lá, era pregar o Evangelho. Por quê? O Evangelho é que transforma. É só o Evangelho que transforma. Então, por isso aqui, na igreja, é lugar da gente vir do jeito que a gente quiser. As multidões de Jesus, só ia a pessoa lá que era santo, nunca. Aí uma vez eu vi um pregador lá na minha igreja, ele dizia assim, aqui eu estou fazendo essa pré-ação aqui, essa introdução, antes de entrar aqui no assunto, só para a gente ter noção do que é a vida da gente. Ele dizia, não, o que você vem fazer para cá? Você vem fazer o que para a igreja? Aí ele disse, mas eu estou aqui, está vindo desse jeito, não mora, só vendo o pé da fé, irmão, aqui é o hospital, aqui tem enfermeiro, tem médico, tem curativo. E Jesus já disse assim, porque assim, nós temos crente. Eu ganhei meu filho, meu esposo, ganhei não sei quem, e falei isso, e eu não vi a semana toda, eu meu irmão, não faça isso. Quem é que procurou um hospital? Bonzinho, né? Bonzinho. Só se for acompanhando, né? Preparado já para toda a ferramenta. Então, e quando a gente está cheio de problemas nesse negócio, porque ele não vem. Sabe por quê? Porque a igreja deixou de ser, muitas das vezes, esse médico, essa sala de terapia, de conselho, que o nosso dever aqui é fazer essa terapia, essa sondagem que está acontecendo, ter essa paciência e tentar organizar as coisas. Aí se uma pessoa já chega de problema, aí eu falei, tu merece que eu vou lá, já estou na casa, creio isso aqui. Aí eu vou para lá. Jesus disse, eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Por quê? Porque os fariseus na época, quando via Jesus, aí era uma história lá. Aí disseram assim, se Jesus, se ele fosse realmente um profeta, ele saberia que quem é essa mulher que está pensando nele? Uma prostituta, uma vagabunda, não vale nada. Aí Jesus disse lá na casa que estava hospedado, olha, eu cheguei aqui, mulher, então, tu não fez nada. Agora, essa mulher que está dizendo ali, que não vale nada, aquele grupo que ela tem
santos. É assim? Não, meus irmãos. Todos vocês estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Não, mas eu já fui liberto. Mas só que a nossa justificação, nossa santificação, ela vai aumentando um pouquinho a cada dia, não é assim? Hoje você brilha um pouquinho, aí daqui a pouco desbrilha, aí passa o brilho espiritual de novo e vai brilhando conosco. É um processo, não é? Não, eu sou santo hoje, amanhã eu sou meu irmão. Enquanto a gente deseja o carro, vai dar dor para mim. Ou seja, nós vamos ter um tempo aí. Estresse sim. Aí eu venho aqui. Aí eu tenho que vir. Só que a nossa igreja, no modo em geral, nos ensinou que quem deve é só os que se consagraram. Se fizeram isso, é aquilo outro. Não está claro. Está lógico, uma norma boa, interessante, tem que ser. Mas excluir, não. Excluir ninguém, nada. É isso que Jesus nos ensina a falar. Então, eu estava ensinando de mergulho, o senhor José Pedro Júnior, cadê o relógio? São 8, 9, 19. Termina 10, 20, certo? Um vai comer. Isso é uma hora. Levanta aí uma mão. João, mata bem, maior. Está vendo? Então, vocês fazem isso. A missão de mergulho é um curso, né? E a missão de hoje, até hoje, isso aqui na verdade é só um complemento das outras, né? Só um complemento, cada momento que começa a esquemático, aí vai só completando uma coisa ou outra. Por isso a gente não vai desgastar muito assim o assunto, porque na outra missão também já vai só concordar com essas aqui, tá bom? É muito importante a gente conhecer a nós mesmos. Quando a gente conhece a nós mesmos, nosso interior, a nossa alma, nosso espírito, o nosso corpo, é muito bom. Não tem coisa melhor da gente conhecer a nós mesmos, não é? Aí, por exemplo, a Bíblia diz assim, em Tessalonicenses, todo o vosso corpo, alma e espírito, eles têm que ser irrepreensíveis. Tem que ter uma conservação de irrepreensão, ou seja, não sofrer de irrepreensão para com Deus, né? Seja irrepreensível. Não, nada de irrepreensível. Deus só quer o espírito, aí a alma e o corpo. Não, o corpo faça o que quer, não, ele está dizendo, todo o vosso corpo, na verdade é espírito, alma e corpo, sejam conservados. Conserva. Você sabe o que conserva isso? É sal. E a Bíblia diz que nós somos sal da terra. Olha uma das funções nossas. Não é só sal jogar o salzão lá, não. É sabor também. Quem consegue comer uma comida aí sem ter pelo menos, mesmo que quem pega esse, mas bota lá um salzinho diferente. Com meio soço mesmo. Então, será que eu sou um crente soço? Eu passo lá na água. Dá sabor, né? Eu vou ali na reunião dos pais da escola, porque aí o meu irmão é lá que a gente tem que dar salvação na salvação na mãe. Por isso que a política tomou conta de tudo, as TVs tomaram tudo, porque nós vemos vocês tão espiritualizados tudo que a gente quer tudo para as pessoas. Aí a gente acaba não tendo nada. Se a gente quer alguma coisa, tem que pedir. Nós éramos para colocar mais. Para liberar as regras realmente, mas a gente acabou dizendo, não, nós somos santos, nós somos o quê, a gente não tem nada, né? Se quiser, muita luta, muito esforço para construir, para mobiliar as coisas, porque a gente é tão espiritual que esqueceu que a gente ainda tem a nossa vaga também aqui,
Ou você não paga imposto? Todos nós pagamos. Tá bom? Então vamos lá. A lição de número 8, hoje, 23 de novembro de 2025, né? Dá para ficar já a lição, para final de dezembro. Está falando sobre emoções e sentimentos. Emoções e sentimentos. Aí diz a batalha do equilíbrio interior. Né? A batalha, uma guerra, uma luta, né? De quê? De um equilíbrio interior. O equilíbrio, a gente pode tirar um exemplo da balança, né? Equilíbrio, peso A é o mesmo peso desse equilíbrio. Ou então, se eu for em uma corda, né? Aqueles pessoal do circo, né? Tipo assim. Aí eles vão fazendo equilíbrio andando na corda para ele não cair. Aí ele tem que estender as mãos para fazer o contrapeso. Aí vão andando, consegue chegar no outro. É o equilíbrio. Então a nossa vida, em relação a sentimentos e emoções, ela tem que ter esse desafio, essa batalha aqui de equilíbrio. Como é esse equilíbrio? É como as emoções e o sentimento, que é uma questão interna, gente. Ou pensa que é fácil você equilibrar as suas emoções com os seus sentimentos. Ou pensa que é, mas eu vou andando no mercado, não sei, vai começar, vai cair. Tem que ter cuidado, vigiar com essas emoções e equilíbrio. Nem tudo, ou seja, 50% do que as nossas mentes interpretam, ela não se verdadeira. Você descarta logo aqui. Não, mas eu vi o Pedro falando uma coisa aqui, eu estou no bombeiro dessa, falando uma coisa aqui. Será que ele está falando? Não deduza coisa errada. Sempre traga coisa que edifica a sua vida. Porque um dos maiores problemas da igreja, às vezes o pregador, o pastor, está ensinando, doutrinando, aí eu acho que a pessoa está querendo aqui para alguém. Não, você vai ter que filtrar. Não é para mim. Ou então é para mim, se for para mim, qual problema do que corrigir? Tem um problema, não vejo problema nisso. Irmão, a melhor coisa é ser disciplinado pela palavra de Deus. A melhor coisa é ser ensinado pela palavra de Deus. Aí a Bíblia diz o quê? Que Deus dá cafezinho para quem ele ama. É assim? Cafezinho com pão quentinho. É o que diz? Corrige. Como é que a gente faz uma correção? Tem que várias formas uma correção. Sim ou não? Se você errou o texto que você estava fazendo com o seu lápis, né? Muitas vezes você passou lá pela fundamental ou pelo infantil, aí a professora, não, vai estar errado, diga mancha todinha aí. Qual foi o instrumento que você usou para demonstrar? O lápis? A borracha. Acontece que quando Deus quer passar a borracha na gente, não pega outra, não pode outra, vai dar palavra, não. Eu tenho 10 anos, meu irmão, eu posso ter, eu nasci no Evangelho. Não, mas agora eu não posso receber isso de ninguém, não existe isso. A vida é tão profunda, que não chegou nem no segundo lugar da vida. Não existe um ser na terra, por mais que sabe que chegou à profundidade do mistério da palavra de Deus. A gente sabe, não é as velhinhas que Deus nos ensina, mas Deus é tão profundo na sua sabedoria, é tão lindo. Então a gente tem que ser humilde mesmo para receber esse mel, essa doçura. E deixa eu dizer, quanto mais a gente abre o coração para receber, mesmo seja de correção ou de preparação do soldado, da espada, do espírito, com amor, graça, tudo isso é ainda melhor. E sabe o que é melhor? Tudo que você aprende aqui é
para você e para os outros. Tudo que nós aprendemos é para a gente compartilhar com alguém, não é não? Para a gente ensinar alguém. Jesus ele sempre deixa esse critério, né? Eu quero que vocês vão e façais discípulos de todas as São Luís, não é assim? De todas as. Agora nem na família a gente está fazendo esse discípulo. Agora imaginando, você está pregando para a igreja, ensine todas as nações. Quem ensina a família? Escola dominical. E ultimamente tem diminuído o número de frequentadores da escola dominical. E como eu disse, ele não tem nossa. Não tem nossa. Eu, assim, todos os trabalhos mas a escola dominical. No interior dele, irmão, os cultos mais frequentados do interior chamam-se escola dominical. Mas o interior é uma realidade diferente. Não. Para quem quer aprender, se esforça. Aí Jesus diz: entra pela porta estreita. Não, mas eu cheguei certo para trabalhar essa hora de hoje, eu vou descansar assim, ok. Mas te esforça. Esforça para entrar nas portas estreitas. Tu teve segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para ti. Tira o sábado, te esforça. Trabalhou, te esforça. Todo o trabalho do Senhor, todo é isso. Todo. Pergunta: o que é emoção? Como é que se manifesta a emoção? Me dê uma característica, um adjetivo de emoções. Qualquer uma ela pode ser no sentido de alegria ou no sentido de tristeza. Não pode ser determinada para mim, não sei se é certo. Pode ser. Para mim é assim, pode ser alegria ou tristeza. Você fica emocionado, você fica nervoso, tem um monte de coisa, é uma emoção. Às vezes a presença de Deus é uma emoção. A gente está ali na presença de Deus, você se emociona também. Eu, para mim, é assim, né? Tudo bem, é importante a participação. João, o que é para ti uma emoção? E o sentimento? Isso é uma sabedoria do Senhor. Eu acho que você se sente feliz, né? Alegre. Mais ou menos isso.
Zé Pedro Júnior. Assim, nós podemos ver, eu vou citar aqui um exemplo onde a gente compreende e faz a separação dos dois. Emoções e sentimentos. Nós precisamos definir. Por exemplo, no namoro. Você está falando de emoção ou sentimento? Emoção. Namoro, a gente primeiramente sente emoções. Por quê? Emoções, em outras palavras, é algo passageiro. Emoção é algo que você sente emoção de uma adrenalina. Passageira. É uma adrenalina. Então, no namoro, a gente começa primeiramente com aquele anseio que você quer abraçar e tal. Então, aí, depois disso, aí nasce o sentimento. O namoro começa a emoção de gostar, mas com o tempo nasce o sentimento que já é o amor. Então a separação de um e outro, a emoção ela é mais passageira. Já o sentimento que eterniza, é algo que é mais profundo, é algo que é mais duradouro. Por exemplo, o amor não é uma emoção, então já é um sentimento que a gente sente para alguém. O gostar sim, gostar já é uma emoção. Você gosta, hoje a gente não gosta mais, mas o amor. E aí, gente, é isso? Tem mais alguém que quer comentar? Vamos lá. Emoções, a gente sente, né? E essas emoções, ela vem do espírito ou vem da alma? Da alma, né? Da alma, John. O espírito da alma. O que é espírito para ti? Espírito humano, que é? Posso dizer que as nossas ações. Não entendi. Posso dizer que as nossas ações não são de Deus? Não. É isso que pensa, né? Vamos lá. Yasmin, de onde vem essas emoções, esse sentimento? Do espírito ou da alma, ou do corpo? Já que nós vamos ser triângulo. Da alma, mas nós estamos falando. Senhora. Eu acho também que é da alma. Da alma, saber. Emoções é mais da alma, mais externo, mais emocional. Vocês sabem que nós somos três, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Você sabe de onde veio o corpo? De onde veio o nosso corpo? Do pó. De onde veio a nossa alma? De onde veio a nossa alma? Geral, eu não vou responder. A alma, na verdade, é a junção do corpo e do espírito. Aí formou uma alma. Concorda aí? Tu tem alma? De onde ela veio? John, tu tem alma? Tem? De onde ela veio? Peito. Veio do espírito. O que diz Gênesis? Quando Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Vamos para a Bíblia? A Bíblia responde, né? Como eu sempre digo, a Bíblia. A Bíblia diz assim: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem. Semelhança, as questões espirituais, sentimento, caráter, essas coisas aí. Né? Quando Deus já fez o homem, Ele já fez conforme Ele. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus não criou a gente um protótipo de alguma coisa lá no futuro, não sei o quê, do cabrito, do mar. A diferença, por exemplo, do homem para um anjo é bem diferente. O anjo já não tem corpo, mas ele tem alma e tem espírito.
eles são tão interligados, tão parecidos, que para diferenciar um pouco é um pouco difícil. Deixa isso para cá, o homem. Deus fez o homem do pó da terra, certo? Do pó da terra, sim ou não? Sim. Depois Deus de haver feito o homem do pó da terra, esse homem que ele criou, essa escultura, que a gente chama de boneca, eu gosto da expressão boneca, essa escultura que Deus fez, amassou, pegou a mãozona lá e foi fazendo bonitinho lá. E aí ele viu que estava lá, o corpo, o barro todo todinho. E para ele se levantar, ele precisou fazer o quê? Soprou aonde? No olho. Nas narinas. Ele tem a narina pequenininha. Meu pai, Deus soprou no terreno com uma. Aí Deus soprou. O que aconteceu logo após? Olha, o que aconteceu com a escultura? Teve vida, já era uma escultura. Adão não teve fase infantil, não foi bebedeira para beber. O único ser da Bíblia que não foi bebezinho foi Adão e Eva, já foram adultos. Quais são os dois métodos? O João era bem alto naquela época, bem alto. A gente baixa um qualquer desenho, qualquer desenho. Eu não sou mais alto. Se disser que a minha barriga é maior, eu acho que não vou. Aí diz assim aqui, ó, quando Deus sopra a escultura feita do pó da terra, né? Da terra, e nessa terra você já sabe que tem tudo nessa terra, ferro, todo tipo de coisa tem nessa terra, né? Tudo tem nessa terra. Todos os materiais tem na terra, ferro, magnésio, oxigênio, hidrogênio, está tudo em nós aqui. Oxigênio é um dos membros principais. Se tapar aqui, aí tapar tudo aí, 2 minutos a gente já está. Né? Então sério isso. Então, aí a Bíblia diz assim, quando Deus sopra, aí a Bíblia diz, então tornou-se algo vivente. Deus poderia ter soprado em qualquer coisa. Por exemplo, quando Deus soprou, quando ele fala, na nossa fala sai o quê? Ar, não é isso? Sai ar. Eu estou falando aqui, ó. Está vendo a minha palavra passar para cá? Você não está vendo. Alô? Não, você não está vendo, mas eu estou. Aí você está vendo ela sair do som. Então, quando Deus sopra, é algo espiritual. Algo espiritual entra nesse negócio e faz ele funcionar. Assim foi bom. Então ele diz: ele tornou-se alma vivente. Essa alma, ela tem relacionamento com o Espírito, que é o sopro de Deus, que está em nós, e com a terra. Então, por isso que eles dizem, e é verdade, o nosso maior inimigo não é ninguém, é nós mesmos. Na maioria das vezes, 90% dos problemas que a gente tem não é gerado pelos outros, é por nós, 90%. Diz uma pesquisa. Por quê? Porque cada um de nós, no mínimo, tem 4 tipos de como é que dá o nome? Personalidade. Por exemplo, você já sabe qual é a sua personalidade? Sanguíneo, fleumático, cólico ou melancólico. Eu acho que a minha um pouco assim, agitado, sanguíneo, né?
gente mais assim, calma, entendeu? Aí tem gente que é mais calma. Então nós temos essas personalidades. Essa personalidade nossa, ela vai definir, ela muitas das vezes ela é definida pelo ambiente onde a gente viveu. Se o pai é assim, muitos dos filhos querem, mas muitos não. Então a gente vai desenvolvendo nossas personalidades, gente ativa, gente que é digno, de gente freumada, não chora, e outro não resiste, aquela coisa toda. Então são as personalidades da gente. Quando a gente entende o nosso tipo de personalidade, a gente tem que trabalhar para ter uma segunda personalidade. Por exemplo, se eu sou sanguíneo, o Pedro é uma amiga dele. Meu irmão, se a gente for ver, quase todos os profetas que Deus usou era sanguíneo ou cólera. Aí você, Paulo, escreveu bastante carta. Um baixinho de 1,50 m mais ou menos, calvo. Você acha que ele foi um dos maiores, vamos dizer assim. Você pensa que ele era calvinho. Você pensa que Pedro é uma galeria. Aí ele foi trabalhar uma segunda personalidade dele, que foi o melancólico, o grosseiro Marcos. São personalidade mais, né? Que não vai responder logo em cima da bucha, tem mais cautela. Então, aí eu tenho que buscar isso através de quem? Do fruto do Espírito chamado, no meu caso, domínio próprio. Agora, só que essas pessoas, quando são bem verdadeiros, bem atentos, autênticos, eles voltam para fazer e tem que fazer. Já o uso melancólico, segundo as características que voltam. Não, só depois. Não, só para mim. Eu tenho que entender essa personalidade dessa pessoa. Para não dizer, por exemplo, ele chega aqui e dá uma glória a Deus. Não, ele está em pecado, não procura saber a personalidade da pessoa também. Tem gente que adora só o Espírito. E se não soa aquela glória, mas tem gente que você está dando e é glória a Deus. Né? Ele vai em tudo estava até falando lá no seu Pedro do céu do inferno. Jesus teve 12 discípulos. Ele tinha mesmo quando freio para ele, mas estava lá. Jesus disse: venha a mim, todos vós que descansar. Eu vou fazer essa noite com você. Agora a gente tem que se deixar. O primeiro passo é admitir que a gente é grosseirão, para os filhos não terem nenhum fruto. Precisa da longanimidade, paciência. Longanimidade para paciência. Domínio próximo. Dominar o próximo. Não, domínio próximo. Vamos dominar. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender essas coisas que estão em nós. Né? Para a gente, quando olhar para a pessoa, a gente olhar sondando ela. Por isso eu estou dizendo que o psicólogo ele conhece superficialmente, mas a Bíblia diz ao livro que ela divide a alma para um lado, espírito para outro lado, corpo para outro lado. A Bíblia ela penetra e descobre toda a gente. Aí quando a gente está falando aqui, por exemplo, do amor de Deus, daqui a pouco está sendo uma lágrima na outra pessoa, ele está sendo curado. Porque a palavra de Deus ela penetra, e ela cura, ela liberta, ela limpa, ela salva, ela faz coisas tremendas, meu irmão. Aí Pedro diz assim: olha, nada disso, por exemplo, se chegar um Pedro aqui certinho, não é das nossos líderes, não fala mal do pastor de ninguém, mas o negócio está pegando fogo, ele está lá, por exemplo, às vezes até o Pedro, quando ele pega o microfone para pregar, ele fala, glorifica, mas ele, quando o senhor estava pregando, ele não deu uma glória. Mas porque é ele mesmo, a igreja está vazia, é o seguinte, ele está limitado, meu Deus. O irmão foi pregar, e a gente acompanha aí essa história de pregação
não se trata da igreja, a igreja é corpo de Cristo, e Cristo precisa da igreja. O pregador tem que se curvar aqui, porque ele é só mais um mensageiro, ele não é dono da igreja, ele é só um mensageiro. Ele tem que falar a Bíblia é responsável para entrar no coração da pessoa e mudar qualquer coisa ou acrescentar qualquer coisa. Ponto final. Não se tente adivinhar. Eu acho que você chegou aqui hoje. Não sei se você tomou café. Está tentando adivinhar, pregador tenta adivinhar. Não sei se você jantou, almoçou. Quem sabe você chegou aqui e não vai nada. Essa saudade feiticeira. Uma palavra tão linda. E quando a gente baseado na Madalena, é tão gostoso a palavra que ela faz, porque ao mesmo tempo que ela tem uma correção, mas ela traz o mal, sai. Que coisa linda. Amém, também fica bem. Né? Vai ser refrescante. A Bíblia é muito linda, a palavra. Muito linda a palavra. Então, por isso, essa missão de falar colaborar com a gente, para a gente entender nossa identidade. Tem gente que diz assim, Senhor, olha, Zé, eu estou fugindo do assunto mais da poder. Depois eu chego também na minha casa. Senhor, Deus, eu não sou digno, Pai, eu não sou digno, eu sou um pecador, miserável, desgraçado, Senhor. Essa oração está certa demais. Mas sabe por que a Bíblia diz que quando a gente chega na presença de Deus, entrar no corpo da igreja, entrar no corpo da graça com ousadia. Senhor, quer ver? Se você entrar no hospital lá, com um doente, aí você vai esperar a boa vontade dele para ser atendido, duvido, está morrendo, não, vou chamar a polícia agora, eu tenho que chamar a polícia. E por que a gente, quando chega na casa, você pergunta, Deus, que é isso? Grita, o que a gente faça? Jesus disse, me diga, o que é que eu te faça? Será que Deus estava usando a sua soberania para a sua onisciência do que ele estava certo? Não, meu irmão, não é isso não. Porque quando você fala, gera fé. Gente, escute uma coisa: o que gera fé é a nossa palavra, é a Bíblia. Aqui a gente vai dizer, Senhor, a gente escreve o que é que eu te faço. Está vendo que o meu irmão podia aqui? Ele disse, meu irmão, você quer que o meu irmão tinha outro tipo de conhece Jesus para acesso e para se seguir. Aí já é o problema. Aí Jesus, não, me especifica o que quer que eu te faça. Aí ele resolveu dizer, eu quero ver. Tu quer ver? Na hora que ele solta a palavra, ele quer ver primeiro, identifica o que ele quer ser curado. Segundo, ele cria fé. Aí Jesus disse o que para ele? Então, Jesus falou? Não. Viu como é que funciona a fé? E já nós aqui, a gente soa, Jesus de Nazaré, está vendo, a gente volta, a gente grita. Quem tem fé fala assim, espírito de doença, sai em nome de Jesus. Jesus nunca orou. A única oração que Jesus orou foi para ressuscitar aquele milagre. Senhor, eu vou orar suplica pelo fato, para que esse povo aqui saiba. Eu te dou graça, eu te dou graça porque ele me ouve. Olha aí, você sabe aí. Eu te dou graça, Jesus é meu homem, porque ele me ouve. E aí ele disse, ele não foi orar por Deus, essa morte, não sei o quê, ou Lázaro, e agora eu te provo, sai, não. Lázaro! Vem, pode vir. Vem lá. Aí Jesus depois disse, ei, agora faz o seguinte, salva a igreja de novo. Pode ver todo o milagre, aquela mulher se arrastando, todo dentro da hora, vestido. O que Jesus disse para ela? A tua te salvou. Meu irmão, olha aí, meu irmão, é Bíblia. Só de você estar ouvindo um pregador pregando
você é curado automaticamente. Porque você vai pegando a palavra. Ó, isso até é emoção e é sentimento. Por quê? Porque a palavra é vida. Entendeu? Ela vai entrando em nós. Ela entra em nós e cria um sistema, um outro sistema. Nós temos vários sistemas físicos, urinário, reprodutor, respiração, temos vários. E nós temos um sistema dentro de nós que chama-se fé. O maior sistema que nós temos é o da fé. O sistema fé, ele abrange tudo. Ele abrange o espírito e vem o espírito. Pega a alma e pega o corpo. O sistema. Quando a gente não presta atenção para esse sistema, que somos nós, que está dentro de nós, aí a gente fica lá só. É o sistema. E ele está pronto para funcionar. Ele tem que destravar, desbloquear pela palavra. E nós entendemos. Porque ele nas 7 cartas, Jesus repete a mesma coisa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a ele. Irmão, é tão maravilhoso quando a gente entende a palavra. Irmão, por isso Jesus vai falar essa palavra. Olha, assim, eu vou te dar uma água. E tem essa daí que vai voltar. Mas a água eu te pego. E nunca mais. O Jesus nunca mais vai descer. No último dia da festa, na das calças, se levantou, segurou para cima, se chamou para fora. Quem tem sede? Venha e beba. Beba. Isso tudo são palavras. Palavras é o caminho de Deus criar todas as coisas. E Deus disse: haja, ouve. Quando você mudar a forma de pensar baseado na palavra de Deus, as suas emoções porque tristeza, eu preciso ver, porque a vida está chegando, está triste porque ele se resolve na fé. E o que é fé? Eu ficar sentado assim, sentado. Eu tenho fé. Mostra a minha fé. Mostra a minha fé nas obras. Porque o sentido fé para a salvação. Agora, Paulo diz: a salvação vem da fé. Tiago diz: não, Paulo diz: não, vem da fé. Pai, você não vem. O que está aí? Fé, salvação, mas obras. Nós temos 2 tipos de justificação: uma diante de Deus para a salvação e uma diante dos homens para glorificar o nome do Senhor. Como é que o nome do Senhor vai ser glorificado então? É vendo milagres, após milagres. E se você sofreu uma derrota, é porque Deus esqueceu, é porque Ele está te ensinando. E a Bíblia diz que Deus tem um propósito. Hoje o negócio está perto, não tem pão, não tem peixe, não tem nada. Tu vai dar agora para uma desgraça? Não vai dar agora, porque eu acredito em Deus que vai providenciar. Vai orar e vai providenciar. Pronto. E se for possível, vai lá no mercado. Senhor, eu não tenho nada. Eu já orei, você ensinou, eu já tenho que ver o céu. Meu irmão, eu queria que você vai comer na sua casa. Ah, meu irmão, eu acho que. Aí daqui a pouco você vai ficar né? Meu irmão, eu venho mas Deus vai providenciar. Meu irmão, você não tem um vídeo de carne aqui, uma coisa. Quer dizer, se você não saísse de casa, orasse, acontece muito isso. Às vezes você volta e dá para a tua casa. Às vezes você está na casa. Você viu que foi a transformação da água em vinho? Enche o copo aí. Aí
viu como é que acontece? Por exemplo, na passagem do Rio Vermelho. Sim. Só aconteceu porque eles esperassem o Rio abrir e não ia abrir. Aí essa coisa não está fazendo isso. Coisa que está fazendo é continuoso. Bateu com o cajado. Mas Senhor, Moisés continua. Então eles vão continuar. Mas às vezes nós começamos a pedir na fé, nós olhamos uma chave, nós paramos. Aí a gente fechar o carro, vai achar que ele também esqueceu. E a prossegue. Ó, diz o pregador e o Espírito Santo só se move quando a igreja se move. Não, Deus é todo poderoso, ele já está sabendo. Aí a gente vai lá para o Deus assim: meu Pai, é a tua vontade, cura ele, Senhor, ó Senhor, Senhor, Pai, eu sei que eu estou em pecado, eu sei que você está lá para mim, isso não é desse jeito. Doença, eu sou pai, mas eu queria ser, eu quero pegar hoje, né? Não é acostumado com essas coisas. Mas você chega com autoridade, doença, e tem que dizer o nome dela, dor de cabeça. Olha, a partir de agora, o nome de Jesus sobre a vida dele, saúde, pode sair. Sai do calor. Se não curou, mas você não tem fé, deixa o efeito do remédio fazer. Deixa o remédio fazer efeito. Tem hora que é tudo, mas tem hora que é no outro dia. Outra questão que gera impedimento sobre a reação, sobre a cura, porque a gente vai ver na Mateus dizendo, olha, eu não. E quando você faz o que faz, você deve se colocar no meio das suas condições na qual você se encontra. Então você está dizendo, ó, meu irmão, for a tua mão. Isso. Pode fazer eu não estou certinho com Deus. Sou eu que estou trabalhando. Tem nada a ver com Você isso. está se envolvendo, batendo participação no coração. É no coração, mas às vezes Isso. é esse inclusive do mundo. E não importa quem seja, se é todos. Eu já vi uma cura realizada. Assim, eu senti, estava sentindo. O pastor pegou minha mão e levou uma senhora que ela estava com o colesterol dela alto, ela ia morrer. Eu senti 3 vezes quando a som. Eu coloquei a mão na cabeça da senhora e o pastor colocou a mão dele aqui em cima da minha. Quando eu senti até 3 vezes aquela pulsão, da colesterol da senhora. Sim. E eu senti essa mão, o poder de Deus que estava, que a mulher ia morrer, o colesterol dela estava alto. E algumas das vezes, quando nós estamos no canal de cura para alguém, a gente sente até um corpo fraco no outro dia. Tem gente que sente uma dor de cabeça, tem gente que sente fraqueza nas pernas, porque o poder de Deus sumiu sobre você. Mas eu vou o poder de Deus. Então é isso que sabe que Jesus mandou a gente falar uma palavra, agora a gente tem um pouco de dúvida, aí quero falar alguém a entendeu? Mas a palavra nos ensina dessa forma. Essa é a forma que Deus diz. A cura é um dos dons que ela não tem método. Deus cura por lama, Deus cura por um banho do rio, Deus levanta da cama e vai assim, né? Essas coisas todas. Então, emoções são reações instintivas e fisiológicas, imediatas ao estímulo, certo? Que emoções, definição, são reações instintivas, um instinto e fisiológico imediato, né? Ao estímulo. O estímulo pode vir dessa forma, né? Por exemplo, ele recebe uma promoção para receber um carro. Aí ele sente uma emoção. Qual emoção ele vai sentir? Alegria. Essa emoção que ele vai sentir vai durar um mês. Não. Ele vai sentir alegria. Tem gente que pula ainda. Ele fala, vou visitar minha família.
Aí quando perdeu alguém da família, sentiu um outro tipo de emoção. As emoções são rápidas, promovidas pelo instinto, e a pessoa viu e ela ficou triste. Jesus sentiu alguma dessas emoções? Sim. Muitas. Chorou pelo Lázaro. Jesus chorou. Emoções. Mas ele continuou lá no meio. Jesus só se ferrava lá. Se eles foram perto de Jerusalém, eu lá na madeira. Mas Jesus não, Jesus não. Quer dizer, emoções são passageiras. Nunca se apegue com a emoção. Emoção é uma questão de uma criança. E que a Bíblia diz sobre a criança? Uma criança está na hora aí, daqui a pouco já está. Emoções é uma criança que não sabe ainda. Só para você diferenciar. É uma criança de 2 anos a 3 anos. Emoções é uma criança de 2 a 3 anos. Certo? Aí quando você se lembrar de uma criança de 2 anos, porque acabou de apanhar já pai e mãe. Agora, o que é um sentimento? É um adolescente. É um adulto. É o Pedro Enes, é você. A gente fica lá. Poxa, esse sentimento. Sentimentos são interpretações conscientes e subjetivas dessas emoções, sendo mais duradouras e muitas das vezes complexas, difíceis de resolver. Irmão, quando alguém tem um ódio que foi uma emoção, isso gerou um sentimento ou até ressentimento. E eu diria que o ressentimento ele é pior do que o sentimento. Por quê? O sentimento, de certa forma, é até natural, normal, ele tem mais sentimento. Agora, o ressentimento se torna um gatilho para destruir a nossa alma. Remorso é o ressentimento. Por exemplo, você acabou de uma coisa lá no passado. Aí você orou, Deus te perdoou, confessou isso, Deus te perdoou. Aí o inimigo vem com uma acusação falsa. Tem 2 tipos de acusação que um crente leva: a falsa e a verdadeira. Mas o inimigo procura, não, pessoal, tu não pode orar por doente, tu não pode fazer isso, não é batizado no Espírito Santo, não sei o quê. Ou então, ele fica te acusando, não pode. Aí eu pensar que é ruim, eu não posso mesmo orar para Jesus expulsar esse demônio aí. Eu não sou batizado, eu sou um crente novo convertido, nunca li a Bíblia todinha, nunca fiz uma primeira oração, nunca fiz jejum. Quem foi que disse que esse problema precisa disso? É fé, é fé. Como aqui fala bem rapidinho. Assim, o sentimento, o ódio mata o irmão e outro sentimento negativo, né? Como culpa, de medo e companheirismo. Isso. Companheiria, né? Eu aproveitei disso por toda a vida. Isso, é o que eu estou falando. Exatamente. Essas culpas, eu estou falando dos sentimentos dessa situação, mas estou dando aqui a situação, porque é exatamente isso. A gente pode. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Não se esqueçam disso. O nosso sistema principal, espiritual, que o espírito e a alma têm, se chama fé. O nosso corpo tem o seu sistema urinário, doutor, respiratório. E a gente trata ele muito bem. Quando está com problema no colesterol, a gente vai fazer o quê? Um exame. E quando a nossa alma, o nosso espírito está faltando fé, a gente pensa bem que faz. Culto racional. Capítulo 12 de Romanos. Meus irmãos, vamos fazer um culto racional? Vamos.
Aí você vai e faz. Não, mas eu. Sim, faz um culto nacional. A Bíblia diz: transformai o vosso entendimento para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é um exame de consciência. Não é o médico, não é o laboratório que vai descobrir. É o Espírito Santo que está dizendo: está faltando alguma coisa para vir. Está faltando alguma coisa para vir. Está faltando alguma coisa para vir. Ele vai criar uma situação para pá! O que foi? Senhor, e aí? Eu vim aqui no teu laboratório fazer uns exames aqui. Senhor, dá um negócio aqui. Isso é bem verdade, porque às vezes, e é um ponto crucial da nossa vida, porque às vezes assim, a gente olha para o lado material, a gente sonha tanto pelo carro, pelo material, e a gente consegue isso por luta, né? Mas depois a gente vê que está faltando mais alguma coisa. Já consegui isso, tem isso aqui, eu tenho minha casa agora, eu tenho tudo isso, mas está faltando algo que realmente não. E esse bem material não consegue preencher. E a gente já não vê a presença do Espírito Santo. Viu? É isso. Vamos lá, prosseguindo. Agora aqui, vamos definir aqui emoções. Qual é a natureza da emoção? Reação automática, instintiva e momentânea ao instinto, nas janelas. A duração dela, curta e passageira. A localização. Ainda agora eu fiz uma pergunta, quem sabe diferencial espiritual. E lembra aí, a localização dela, corpo com manifestação fisiológica, não é? Como tem gente que está tão alegre, até desmaia. Quando a gente está com tanto medo, uma emoção de medo, a pessoa está com medo. O coração dispara. E também dá vontade de. Claro, dá vontade de fazer o meu assim. Só de tanto medo. E aí, quando não controlar o coração, ele pulsa. Né? E a fé domina o precipício. Entendeu? Tudo bem. Uma matada. Observação. Ela é visível para algumas pessoas, pois envolve comportar. Todo mundo vê o que são as emoções, sim ou não? É difícil você disfarçar. Se você chegar na igreja aqui, o cara já a fisionomia dele já percebe. Agora o seu sentimento é difícil de descobrir. O sentimento é difícil, mas a emoção sim. Poxa, você chegou no participar estou alegre, todo mundo, ela é muito visível a emoção, né? Aí sua filha vê o dia dele com a sua casa, aí você tem tua casa, há 10 anos que ela não vem, aí você sente aquela emoção, fazendo uma caipira, e uma emoção, né? Isso é uma emoção boa, cura até a alma da gente. Agora, o sentimento de um filho migrar, não sei o que mais, você não quer nem ver, né? Aí isso cura, faz uma ferida também. O Senhor já pegou aí, me mostra que é a fé no nome de Jesus. Né? Sentimento, vamos lá. Ele disse que é 9. Isso, ó. A natureza do sentimento, irmão Rosa, irmão Yasmin, irmão John, irmão Zé Pedro Júnior. Assim, a natureza é a interpretação mental inconsciente da emoção. A natureza do sentimento ela interpreta mentalmente as emoções. Eu acabei de falar, né? Qual é a duração do sentimento? Prolongada, duradoura, pode durar horas, dias ou até anos. Como eu disse, a emoção é uma criança. O sentimento é um adulto. Uma criança, você se perdoa,
fica aí, a gente fica presunçoso, não. Nós, não, eu trabalhei isso aqui tudo, o cara não me agradeceu, não volto mais nessa igreja. Irmão, nós somos aí. Isso é todo mundo, nós passamos por isso. Eu estava contando uma história mesmo, eu trabalho com som, com toda a estrutura, cadeira, mesa de organização, eu trabalho em organização, aí o cara aí agradeceu todo mundo. Aí ele não me agradeceu, ele a coisa da nossa estrutura. Aí eu digo assim, agradeceu todo mundo, não me agradeceu, eu falo assim, eu não vou com a mulher, eu sou crente, irmão. Para você ver como é que funciona a hora. Eu não vou mais levar para esse ingrato, esse missionário ingrato, não vou mais levar no meu carro, não quero coisa, vai sem cadeira, iluminação, tudo, tem. Você está levando para Deus, para ele. Pois é, aí escuta o que o Espírito Santo disse. Aí, eu disse a porque é nossa, nossa unidade, né? Aí eu disse, o Espírito Santo veio, e diga isso aí. Tu estava fazendo exatamente para cumprir um propósito. E tem hora que as pessoas testam a gente mesmo. Né? Então, para testar a gente. Testando a gente. Então, isso na igreja não é todo que a coisa acontece. E a gente não vigia. E a gente. Ó, aí, por exemplo, você vê que o juiz está ajudando aqui na função tal. Aí o irmão, olha, quem ajudou aqui foi só fulano de tal. Nunca se como quiser. Por mais que ele não queira esse elogio, vamos dizer assim, essa recompensa em forma de palavra, mas no fundo nós somos seres humanos. O elogio é um incentivo, o é incentivo. A crítica você torna incrédulo. De retornar para Não é? Um incentivo, meu irmão, um incentivo. Quando o seu filho faz tudo direitinho, você não promete uma bicicleta? É um incentivo. Aí tem gente que já leva para agora, né? Tem gente que leva para agora. Vendo? Eu que fiz, tá? Vai tudo que tem. Irmão, você simplesmente está fazendo o trabalho. Você deu e deu. Agora, se o homem reconheceu ou não, glória a Deus. Amém? Vamos lá, vamos ir. Aonde é localizado o sentimento? Na mente, ou seja, na alma. Sério, faz parte. Observação, é uma experiência subjetiva, percebida pela própria pessoa. Sentimento. Por que Jesus disse, olha, quando tu olhar para uma pessoa, não é como já pegou? Quem assiste o nosso sentimento? Quem é a única pessoa que assiste o nosso sentimento? Só. O único telespectador que sabe milhares de sentimentos que a gente tem. Por minuto, você viu para vocês. Minuto nós temos sentimento. Muitos. Pensamentos e sentimentos. Muitos a gente guarda, outros a gente guarda. Né? Então, é uma experiência subjetiva. Não é objetiva, não é assim, olha, subjetiva. Ela é nossa consciência. Pesquisa pela sua exemplo. Refletir sobre o barulho, e sentir alívio ou ansiedade como tem. Aquela são. Tem tantas outras coisas. Começamos a ter vontade. A comunhão sério. Pedro Santo Júnior. Eu sou mais velho que ele. Ele recebeu aqui. Eu tenho 47 anos. Mas é. Nós falamos do homem ser afetivo. Eu falei tudo de outra forma. Propósito do estudo, certo? Ele subcorre. Principais afetos. A gente já falou, tristeza, tudo vocês. A inveja é melhor. Falando tudo de uma forma relacionada. E
que o tópico certo. O último aqui, certo. Agora o outro tópico é emoções, experiências e controle. Falei também no livro próprio. Reações e decisão. Quando uma emoção vier, controla, ela passa já com 10 minutos, ela passa. Tá assim, rápido. Então, que é a pessoa ferrou até 10, ela passa. Ou seja, decisão, vai embora, de trás, vai passar. Aí, se a gente for atrás disso, ó, a emoção integrada, o aspecto positivo das emoções, a última parte é sentimentos guardados por Deus. E a Bíblia fala sobre isso, né? Primeiro, a falsa autonomia humana. Segundo, a obediência à vontade de oração. É isso, então a conclusão vai ser feita aqui do superintendente da escola bíblica dominical, certo? Eu quero agradecer imensamente a participação da senhora Madalena, do John, da Yasmin, da irmã Laura, Rosa e do José Pedro e dos demais que nos concederam esse momento importante da história. Aí eu entrego aqui para o coordenador. Aula de ensino conhecimento, do qual nós, sem sombra de dúvida, aprendemos um pouco mais. E devo falar para vocês que, na verdade, foi tudo planejado pelo Senhor, por nós mesmos, tudo aconteceu segundo a vontade do nosso Deus. Quero também na oportunidade agradecer ao meu irmão por compartilhar conosco tão linda experiência, daquilo que o Senhor tem dado, tem enriquecido com entendimento, com a palavra. Este é Ele, e somos gratos mesmo. E somos gratos ao nome de Jesus, que o Senhor Jesus ele continue lhe abençoando, lhe usando como canal de bênção, para enriquecer todos aqueles que estão ao seu redor, aonde sua voz, aonde você possa alcançar, que o Senhor lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus. Somos gratos de coração. Foi uma super aula, não é porque é meu irmão, é porque de fato é uma aula muito rica em conhecimento. Aprendemos bastante sobre emoções, as separações sobre emoções e sentimentos. E nós temos um pedido, em nome desta classe, em nome deste departamento, nós temos um pedido a fazer. Em nome deles eu digo: volte sempre e mais vezes em nome de Jesus. Queria dizer algo aqui, mas quem sabe um dia ele fazer parte aqui conosco deste departamento. Nós estamos precisando homens fortes, corajosos, determinados. Isso é em nome de Jesus. A igreja quer agradecer ao meu irmão. Se é verdade, diga em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Irmão, então essa aqui é a nossa escola bíblica dominical. Faltou alguns alunos. Aqui está a nossa classe infantil, a professora Mariana, a irmã Alice, Então, aqui se encontra. Creio também, que a classe dos infantil aprenderam bastante. Laurinha, da última vez, Laurinha se saiu muito bem. Saiu muito bem. Qual foi o assunto, Laurinha? Dessa vez agora, eu até não soube. Sobre a salvação.
Florina. Parabéns às professoras. Davi, eu sinceramente, rapaz, fala alguma coisa aí, Davi. O que Davi aprendeu hoje? Foi praticamente o que a Laurinha falou? Aprendeu também? Nós temos uma visitante na classe do infantil, né? A irmã Cindy, assim, filha do meu irmão Pedro Elésio, minha sobrinha. Assim, como foi a experiência com as professoras Mariana e Marlice? Gostou da aula? Gostou? Aprendeu alguma coisa, Cindy? Aprendeu? E bom, graças a Deus. A Mariana, a Marlice, parabéns por esse trabalho. Então eu também quero agradecer aos meus amados irmãos, que esse por mais um domingo se dispuseram a estar conosco, né, fazendo acontecer esta escola bíblica dominical. É bem verdade que sem vocês ela não aconteceria, né? Então eu peço em nome de Jesus que nós possamos continuar com essa força, com esse chamado, com essa vocação, né? Não é que não nos importamos com quem não vem, não. O desejo do nosso coração é que a igreja venha, que se disponha, como foi falado, né, pelo nosso irmão, pelo meu irmão, né? Oxalá se a igreja estivesse aqui para receber tamanha bênção que foi a aula de hoje, né? Um assunto abordado sobre sentimentos, sobre emoções, algo que o inimigo tem atacado, ele tem alvejado sempre a mente das pessoas. Então nós precisamos compreender e entender mais sobre esse assunto, né? Para nós blindar a nossa mente, blindar o nosso coração, né? Para não cair, para não deixar desanimar, tá bom? Então, muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um de forma poderosa. Vamos nos colocar de pé para estarmos orando e encerrando mais uma escola bíblica dominical em nome de Jesus. E quero estar chamando aqui para fazer a oração de encerramento da nossa irmã Rosa, dirigente, memória dirigente, a esposa do dirigente, de oração, de oração.